O Eduardo mandou um outro guia do Fate aqui pra gente. O Eduardo, ele quer que ser convencido. Eduardo, eu já convenci, tá? O Fate, uma hora, a gente vai entrar. Só pra você saber. Mas é interessante ter um guia completo. E dessa vez, Engine Lobo fez aqui um guia completo, ou quase, da série Fate. Então não é do Fate Samurai, não. É da série Fate. Vamos dar uma olhada. Eu tô esperando por esse momento desde 2015, que foi quando eu li a Nobel e caí aqui no fundo desse poço. Olá! Fate Impossível, faz DD, vamos ver se a gente consegue. De tempo que eu tô devendo um vídeo de Fate pra vocês. Eu também tô devendo um vídeo explicando por que eu odeio um anime aí, mas esse eu prefiro fingir que não existe. Vídeo de Fate! Polêmica, hein? Vocês que acompanham o Fate aí, o anime é ruim mesmo? Ele meteu essa, hein? Vocês querem que eu fale de Fate, eu quero falar de Fate, e agora que vai sair mais um anime de Fate, é a oportunidade perfeita pra falar de Fate. Então... Eu tô tentando entender Fate há uns 5, 6 anos. Garoto, vosso sonho será realizado. Mas vamos rápido que tem muita coisa pra falar. Vocês estão vendo essa linha do tempo simplesinha aqui? Fate é só isso. Ó, simplesinho eu acho que não, hein, Lobo? Porque chegou aqui na Terceira Guerra do Santo Graal, o negócio splitou em 4 timelines pra depois ser splitada novamente aqui. O que eu vou tentar fazer hoje é dar um panorama geral sobre Fate. Eu quero resumir o contexto e dar um guia básico de por onde ver a série. E no fim, claro, dar a minha opinião sobre o conjunto. Com o mínimo possível de spoiler. Tá bem simples, espero pra você ver. Por mais que vocês já devam ter visto um ou dois Fates daqui, é muito difícil ter visto tudo. Outra coisa é que eu vou levar em conta o fator acessibilidade. Se eu não falar de qualquer Fate aqui, é porque pra gente do ocidente ou que não sabe ler japonês, ele é praticamente inacessível. Eu quero que vocês saiam daqui sabendo o que esperar de cada Fate que dá pra ver, certo, a minha opinião sobre eles e como as coisas na série são organizadas. Perfeito. Spoiler, elas não são organizadas. Ah, não são? A série Fate veio de Fate Stay Night, um jogo que, assim como Metal Gear Solid, é feito por um japonês que sabe escrever uma história muito mais complexa do que ela precisa ser, mas na hora de dar um nome, ficou sem ideia e pegou as 3 primeiras palavras em inglês que ele achou. O japonês em questão e tem um óculos parecido ainda, hein? Kinoko Nasu. Ele é um cara que empolgou tanto escrevendo as coisas dele que deu um jeito de juntar tudo num universo só, o Nasu Verso. No Nasu Verse, além de Fate, tem outros 2 trecos escritos por ele, chamados Tsukihime e Kara no Kyokai. Eu não quero demorar muito então eles fazem um tipo de conexão no Nasuverso. Muito aqui, mas Tsukihime é uma visual novel, aquele jogo de texto japonês que ninguém tem tempo pra jogar, muito antigo e com um anime tão ruim que pra todos os efeitos não existe, Remake quanto nunca. Kara no Kyokai é uma light novel, aqueles livros japoneses que ninguém tem tempo pra ler, e tem 8 filmes muito bem adaptados pela Potable, mas ainda assim é importante dizer que são 3 coisas independentes, você não precisa ter visto uma pra poder ver as outras 2. Agora, voltando pro Destino Fique Noite. Originalmente, ele era uma visual novel, que nem Tsukihime, mas que, com o passar do tempo, ganhou uma fama tão grande que até hoje rende uma infinidade de jogo, sequel, anime e spin-off, virando, depois de um tempo, essa timeline monstruosa aqui, com pelo menos 7 autores diferentes. Mas o principal elemento de trama que une todos esses Fates é a magia. E os principais personagens são, claro, quem mexe com essa magia. No universo de Fate, os magos são a nata da sociedade. Aquele 1% do 1% de burguês safado que nem sonha com transporte público. E sejamos sinceros, né? Se magia existisse, ia ser meio que nessa pegada também, né? Como esses cornos têm dinheiro, eles conseguiram, por toda a história da humanidade, ocultar a magia do conhecimento público. Ou seja, pouquíssimas pessoas têm contato com a magia. Você já nem tá sabe, achando que parece é o bruxo. Harry Potter? Calma que melhora. Adivinha onde que é a capital da magia? A melhor cidade do mundo para se ter contato com o místico. Para surpresa de zero trouxas,
é Londres. Londres, porque é lá que fica o lugar que chamam de a Torre do Relógio. Nada mais é que a melhor escola de mago do mundo e a sede da organização que administra a magia, chamada, não por menos, de Associação dos Magos. É um bando de rico snob que se acha porque sabe fazer poderzinho. E o objetivo principal desse rico snob, da associação e de todo mago que já viveu é chegar no que eles chamam de raiz. A raiz nada mais é que o princípio é chegar lá na live do Gil, pô. Vai chegar na raiz de tudo. A origem do universo, verdade, começo das coisas, achar aquele cara do Fullmetal, cada um chama do que quer. Por que os magos querem chegar lá? Ué, pra ter todo o conhecimento existente. E conseguir responder se a Capitu traiu, se a galinha veio antes do ovo, esse tipo de coisa. Eles pesquisam, aprimoram e desenvolvem magias diversas, passadas por gerações nas famílias, com o único objetivo de chegar na raiz. Cada família de mago tenta uma abordagem diferente. Tem muita gente disposta a fazer umas coisas bem feias pra chegar o mais perto possível da raiz. Por mais que a associação proíba. Às vezes, porque o principal elemento de trama em Fate é uma tentativa de chegar na raiz que a Associação dos Magos participa. Nada mais é que a Guerra do Santo Grau. A Guerra do Santo Grau é uma propaganda enganosa, porque às vezes ela é uma guerra, quase nunca tem o grau e ela definitivamente não é santa. É um ritual que tem como objetivo invocar o copo lá do Indiana Jones, para que depois de um processo extremamente complicado, um mago tenha direito a pedir pro grau realizar um milagre. Chega! Originalmente, a Guerra do Santo Grau não era nenhuma guerra. Era pra ela ser só um ritual feito em conjunto por 3 famílias de magos. Os Makiri, os Ainsburn e os Tosaka. Pra chegar na raiz, mas sem ninguém brigar com ninguém. Certo. Mas deu um monte de problema. Faltou gente, eles precisaram pegar mais 4 magos pra preencher vaga. Depois lembraram que só um deles ia conseguir chegar na raiz. Depois lembraram. Limão, e o ritual deu errado. Algum tempo depois, as 3 famílias tentaram repetir o ritual, mas elas já estavam no melhor estilo daquele churrasco de fim de ano que junta um monte de família e todo mundo se odeia, e também não deu certo. E meio que morreu um monte de gente que não tinha nada a ver com a história. Foi um massacre, e nisso a igreja já ficou de olho. Aqui em Fate, a igreja católica também sabe sobre a magia, tem suas próprias formas de lidar com o oculto, e ela e a Associação dos Magos se odeiam. As duas são tipo funcionários de uma mesma empresa que não se olham na cara. Elas trabalham juntas pra ocultar a magia do público, mas se uma pudesse, voava no pescoço da outra. E o que você faz quando um negócio der errado 2 vezes? Você faz uma terceira vez. Fizeram uma terceira Guerra do Santo Grau, a igreja chegando, falou que ia supervisionar tudo e as famílias aceitaram. Detalhe, eles estavam fazendo todos esses rituais na cidade de Fuyuki, no Japão, que é longe de tudo da igreja, que era justamente pra fugir dela. Mas ok, vamos começar a matança, só que... Japão não tem igreja. Japão não tem nada, mas assim, eu não sei quando se passa, né? Mas a implementação da igreja católica, ou alguma outro tipo de igreja dessa forma mais convencional, que não seja tipo um budismo, alguma coisa assim, demorou um pouquinho, né, pra vir pro Japão, então até faz sentido. Deu um pequeno problema. Os Ainsburn meio que invocaram todo o mal do mundo na forma de servo e isso estragou o grau. O servo chamado Angramanyu, Ariman pros mais íntimos, literalmente desgraçou a relíquia sagrada. O Santo Grau corrompeu, deu tudo errado de vez, ninguém ficou feliz e depois disso todas as tentativas de rituais iam ser briga, morte e guerra mesmo. É cada um por si, que se exploda quem morrer e o grau é do último mestre e do último servo. Ah, nossa, eu esqueci de falar dos servos. Sim, eles já existiam desde a primeira Guerra do Santo Grau. É que eu esqueci porque é informação demais. Gente do céu, pra que tudo isso? Era pra feitiçar só um joguinho de sangue. O grau é santo, mas não por enquanto tá dando pra acompanhar. Por enquanto tá legal. Por enquanto.
milagre. Vamos ver onde a gente vai se perder. Fazer, mas, enfim, ele precisa de combustível para funcionar e quem faz esse papel são os servos que ele invoca. Os servos, também chamados de espíritos heróicos, são figuras da história da humanidade, podendo ser do passado, presente e até do futuro. São figuras históricas que o Graal permite que os magos invoquem na guerra para usar como uma espécie de Pokémon. Claro, se o mago quiser, pode cair pro pau ele mesmo, mas é muito interessante ter alguém forte como seu aliado, sabe? E a última dupla de mago, agora chamado de mestre e servo que fica viva, ganha o grau e o direito a um desejo milagroso para cada um dos dois. Funciona assim: quanto mais servos que o grau invocar forem mortos, mais eficiente ele fica. Então, seja o último vivo e seu desejo será realizado. O copo sagrado busca esses servos no que é chamado de Trono dos Heróis, um banco de dados da vida onde vai parar todo mundo que teve ou vai ter alguma relevância na história humana. Ele vai lá, pega o servo e, de acordo com as características dele, separa ele em uma de 7 classes, que são usadas como codinomes na guerra para que o inimigo do servo e do mestre não descubra qual figura histórica é. Porque, por exemplo, se a figura for o Aquiles, todo mundo vai saber onde é a fraqueza dele. Então é um sistema de proteção. E essas 7 classes... Caraca, tá. Aí já tá começando a ficar uns negócios meio diferentes, né? Eles invocam um servo que ele é meio que pegado na figura histórica. Esse servo é forte. Tá. Eu acho que tá... São as seguintes: Cyber, gente que ficou conhecida usando espada. Archer, gente que ficou conhecida disparando alguma coisa. Aqui vale quase tudo: pedra, raio, tiro, porrada, bomba e às vezes... bem às vezes, o cara que usa destreza. Lancer, gente que usa lança ou coisa parecida que espeta. Rider, gente que ficou conhecida montando alguma coisa, podendo ir desde cavalo até uma frota marítima. Aqui também pode entrar os caras que tiveram um império ou reinado e conquistaram até a Casa do Chapéu. Caster, aqui é onde entram magos, escritores, inventores, artistas e o pessoal cabeça em geral. Assassin, eu preciso explicar. E por fim, Berserker, gente louca ou que caberia em qualquer outra classe, mas o grau tira a capacidade de raciocínio e troca ela por força bruta. Certo. E tem o pequeno detalhe que muitos servos que deveriam ser homens são mulheres porque waifu. Por quê? Waifu band. Não adianta tentar achar a explicação melhor. Quando o grau seleciona... A explicação é por que não. E não tem uma explicação do porquê não, entendeu? O mago para semestre, o cara vai lá, faz um ritual de invocação e dele sai o servo mais compatível com ele ou com o objeto que ele usou para fazer a invocação. 7 magos viram 7 mestres que comandam 7 servos que vão brigar até só sobrar uma dupla viva para ganhar a guerra e fazer o desejo pro grau. E esse é o esquema básico de Fate. Agora... o bagulho fica louco. É agora que a série Fate efetivamente começa. Depois... Só agora. Tá? Isso aqui tudo é o background que tá indo... O problema do Fate agora, quando a gente viu no outro vídeo pra mim, é nos servos. Os servos que são é meio brisa demais. Mas eu aceitei a brisa. Depois da Terceira Guerra, a linha do tempo divide em pelo menos 5. Como eu disse, eu vou dar um panorama geral de como ver o que dá pra ver. O motivo pra isso sendo que tem uns Fate que, se você mora no ocidente, não sabe ler runa nipônica, ou não tem muito tempo pra ler, você não vai ver nunca. Ok, a primeira divisão da linha do tempo é a clássica, que aqui eu vou chamar de linha da Ufotable. Se você quer começar Fate, o melhor negócio que você faz é começar por algo daqui, porque nela entram todos os animes renomados da Ufomesa. O primeiro deles é o Fate Zero, adaptado da novel escrita por ninguém menos que Gen Urobuchi, só o cara que escreveu Madoka Mágica. Ele conta a história da Quarta Guerra do Santo Grau, que acontece em 1994. Ela funciona no esquema normal de ter um grau, 7 mestres e 7 servos. O protagonista é o Emiya Kiritsugu, um assassino de magos que é
é o meu anti-herói favorito de tudo que eu vi até hoje. E tem um subprotagonista chamado Weaver Velvet. Eu gosto muito da relação dele com o servo dele. É uma subtrama que aquece o coração de ver. Se você tá pensando em começar Fate por aqui, pode começar sem problema nenhum. Vai na fé. Depois, na linha do tempo, então começar pelo anime é bom, hein? Stay Night. Eu fico... Aí, então... Eu tava querendo ver pelo Fate Stay Night, né? Que é o que deu aquela primeira, né, estourada, né, e tal. Mas pelo visto a gente pode ir pelo anime. A visual novel clássica são os Fate que tem o Shiro das redundância redundante como protagonista. Aqui, a história narra a quinta Guerra do Santo Grau, que acontece em 2004 e ela é dividida em 3 rotas. As rotas nada mais são do que possibilidades de como as coisas mais rápido vai ter que ser por ele mesmo, Guerra né? do Santo Grau. As 3 são canon. E sendo uma visual novel, cada rota dá destaque para uma waifu diferente. A primeira delas, a rota Fate, foca na Saber e é horrível. O lado bom é que o anime dessa rota, o Fate de 2006 feito pela Jean, é tão ruim quanto. Pode esquecer que ele existe sem remorso nenhum. A Unlimited Blade Works, por sua vez, dá destaque pra Rin e tem uma história boazuda. O anime dela, de 2014 e 2015, feito pela Ufotable, é espetacular. Pra você ter uma noção, o orçamento desse anime foi tão grande que ele ia falir a Ufotable e mais 2 estúdios se não desse retorno. Deu retorno. Porra. Muito retorno. Enfim, tem a minha bela Heaven's Feel. Ela é a rota da Sakura e a minha coisa favorita de Fate. Sabe aquelas fanfic trevosa com um tag mais 18 que tem sangue, trevosa, morte, trauma, excesso e esse tipo de coisa? É a Heaven's Feel. Minhas personagens favoritas têm destaque aí o aqui. Ed meteu louco. As lutas são espetaculares e, por não poder spoiler muito, eu só vou dizer que, como um todo, a Heaven's Feel é incrível. Ela tá sendo adaptada pela Ufotable também, mas ao invés de um anime, é uma adaptação por filme. Vão ser 3 filmes ao todo, sendo que já saíram 2 deles em Blu-ray. E o Blu-ray do terceiro deve sair lá pela metade do ano que vem. Acho que nessa altura do ano campeonato... que vem, quando que ele fez esse vídeo? Há 5 anos, já saiu. Eu não preciso falar nada sobre qualidade de adaptação da senhora Ufotable. Vocês já sabem o que esperar, e eu também. Eu tô hypado demais pra esse terceiro filme e... Ele ficou animado, tô hypado demais! Tá bom, eu não vou dar spoiler, vamos para a próxima coisa. Saindo da linha da Ufotable, a gente vai pros Fate ruim. Não são todos ruins, mas eles definitivamente não são bons pontos de partida. Daqui em diante, todos os Fates vão ter algum elemento confuso, e se você começar por eles, você provavelmente não vai gostar de Fate. Mas ok, o primeiro desses Fates é o Fate Apócrifa. Mandou a braba, hein? Apócrifa, a primeira diferença é que durante a Terceira Guerra, os Ainsburn não invocaram o Angra Mainyu. Ao invés disso, o servo deles foi o Amakusa Shiro Tokusada. Mas aqui, durante a Terceira Guerra, um dos participantes rouba o Grau e cancela todo o esquema. Daí passa um tempo e um belo dia o Grau decide que vai ter outra guerra. Com o detalhe que ela vai ser lutada num esquema de Team Deathmatch. No Apócrifa, o Grau coloca 7 servos e 7 mestres contra 7 servos e 7 mestres. De um lado tá a família do cara que roubou o Grau, o Sig de Millennia, guardando ele, e do outro tá a Torre do Relógio, querendo o Grau de volta pra fazer uma guerra certa. Sendo toda essa treta mediada por uma serva de classe extra, a Ruler, que é invocada pelo próprio Grau. Isso aqui é uma light novel que tem um anime feito pela A1 e a ideia é fantástica. Pena que só a ideia mesmo, porque a execução dela e o próprio anime não são. A história caminha de uma maneira horrível. O protagonista é uma literal caixa de papelão e o anime é feio de dar dó. Na moral, se você quer começar Fate, por favor, não começa por aqui. Pra mim, a única coisa que se salva do Apócrifa é o Astolfo. Sim, aquele lá. E eu juro que eu não falo por meme. O coitado é um personagem muito bom no meio de uma coisa feia. E depois dessa decepção, vamos para a linha do extra. Aqui as coisas... Cara, então, por enquanto, a recomendação principal tá sendo a gente começar ali pela linha do tempo, que a gente tem os animes. Essa tá sendo, assim, a primeira recomendação, né? Ó, o Anderson falou, mentira, o anime é bom demais. Olha aí, tô vendo que há controvérsias, hein? Ó, o Max também, Fate
Apócrifa é bom sim. Ó, as lutas são absurdas de boas, então há coisas positivas, então há controvérsia dentro da comunidade, hein? Cacá só anotando. Não, eu tô vendo aqui, ó, por onde a gente vai começar, tá ligado? Melhor começar pela nova ou pelo anime, ou anime dela, então, acho que tô vendo que vai ser isso, cara. O pior é que, tipo assim, se eu ver o anime, eu vou ficar broxado pra poder jogar a novel. Eu queria jogar a novel. É porque eu não gosto de ficar repetindo alguma coisa, tá ligado? Mesmo sendo uma experiência diferente, né? Vamos lá. São principalmente jogos e você tem que entender ou inglês ou japonês. É o esquema de quase todo jogo de otaku fedido. Nela, lá por 1970, a mana do planeta Vaporeon secou falou que não e curte, todo hein? mundo morreu. Mas a Lua é um supercomputador. E também é um santo grau. Rapaz, quando será que a Lua tem de RAM? O nome oficial da Lua aqui é Muncel. E ela tem gravada na memória dela toda a história humana. Caralho. O que, por sinal, inclui registros das guerras do Santo Grau. E com base nesses registros, no ano de 2030, a Muncel decide fazer a sua própria Guerra do Santo Grau. Ela constrói uma espécie de Matrix dentro de si mesma, que se chama Seraph e hospeda a guerra lá. A Muncel tem a alma de alguns magos guardadas no HD dela. Caralho. Então ela pega essas almas e coloca dentro Olha o dela. Joe. Mete o louco e assiste o Fat Zero pela Twitch kkk. Cara, eu tava pensando nessas coisas, viu? Que, tipo assim, nossa Twitch tá muito parada, né? Faz muito tempo que eu não faço nada lá na Twitch. Mas na Twitch dá pra gente assistir esses animes, assim, né? Eu vou pensar, cara. Vou pensar se dá pra gente fazer alguma coisa meio parecida nesse esquema. Não sei. Mas talvez seja uma opção, talvez seja real uma opção. Da Seraph que ganha o melhor. O primeiro jogo dessa linha chama Eu nunca fiz isso, inclusive, de assistir anime ou filme pela Twitch. Cada um por si brigando pelo grau. A guerra aqui funciona num esquema de torneio. São 64 duplas de servo e mestre que se enfrentam em um duelo por semana, até só sobrar uma dupla pra ganhar a guerra e ter o desejo atendido pela Muncel. É um jogo antigo pra PSP, também no esquema de rotas, e a trama dele é muito boa. Mas pra compensar, o gameplay é quase um sonífero. É um dungeon crawling misturado com um RPG por turno com combate muito estranho. Ou você adivinha o que o inimigo vai fazer no turno dele, ou 5 porradas e é um abraço pra você. E o jogo ainda é lento que dói. O melhor que você faz se quiser ver a história do Fate Extra é procurar uma gameplay no YouTube. Acredita, você não vai estar perdendo nada. Depois... Pô, aí é foda, né? A história é boa, mas a gameplay não carregar é complicado. Deveria vir o Fate Extra CCC, mas se você também mora tem um bom no anime, Ocidente então ou não vai sabe ser o ler anime, japonês, esse jogo é um buraco negro na franquia. Deu um problema com a empresa responsável pela localização falindo na época e oficialmente ninguém pode traduzir Vai ter um remake? esse jogo. Mas Opa. vocês sabem como Será que o remake tá mudando a gameplay? Esse bom samaritano aqui upou uma gameplay inteira do CCC no YouTube e traduziu. Se você quer ver como é a história do jogo e não sabe ler as runas nipônicas, esse é o jeito. Depois vem 2 jogos que foram localizados, chamados Extella e Extella Link. Mas eu não posso opinar mudando a sobre gameplay? eles Legal. porque eu não joguei. Viva o PC ruim! São jogos de beat'em up e hack and slash. Tradução, mata os 300 mil bichos que tá vivo na tela. E se você gosta... A.K.A. Musou, mano. A.K.A. Musou. Aí fudeu, né? Gosta desse tipo de jogo e de waifu, vai na fé que é tua. Ah, e pra fechar essa linha, tem um anime em algum lugar aqui chamado Fate Extra Last Encore. Mas o negócio, além de ser ruim, é confuso até mesmo pros padrões de Fate. Só esquece que ele existe. Depois vem uma linha... E aí, clã? E depois vem a última linha que eu vou falar aqui e a do anime que vai sair agora. A linha do Fate Grand Order. Agora, Nela, um nesses mago 5 anos chamado- atrás, né? Esse nome bonitinho aqui participou de uma guerra do Santo Grau e ganhou Esse é ruim ela. mesmo? Aí. E o cara, muito inteligente, pediu dinheiro pra abrir Esse uma que falou empresa. uma bosta, Ele então esse é um criou uma concurso, todo mundo acha organização ruim. de segurança chamada Caldeia que só
tem a tecnologia pra voltar no tempo. Teoricamente não é viagem no tempo, mas ainda Não? é viagem no tempo. É difícil de explicar. O episódio 0 do anime da Babilônia e o especial First Order já te dão uma noção boa do que acontece, mas dá uns rolo, a humanidade inteira, exceto a Caldeia, vai pro saco e meio que a humanidade fica com os dias contados pra extinção. E portanto, cabe ao último mestre da humanidade, sua serva da classe Shielder, que usa um escudinho, recuperar Escudinho. 7 esferas do dragão. Quer dizer, Santo Grau, espalhados pelo tempo em diversas épocas e restaurar o futuro da humanidade. Esse daqui é um daqueles joguinhos japoneses de celular que dá pra juntar a carta de um monte de gente. Então, além da Shielder, você pode ter quase todo o servo da franquia. Se você tiver sorte. Dinheiro também ajuda. Mas mesmo se você não souber inglês ou não tiver tempo pra jogar esse jogo, eu acho que vale a pena assistir o anime. A partir de dizer que criaram o gacha agora. infinito. O anime É da aí que Babilônia veio, né? se passa no final da história do Grand Order. Sim, é a busca pelo 7º grau, o último que falta antes de restaurar a humanidade, mas honestamente... Legal que criaram um contexto pro gacha, né? Falei assim, pô, cara, a gente já teve anime, a gente tem novel, a gente tem que criar alguma coisa que é pra... Entendeu? Pegar essa fanbase diversificada que a gente fez de um monte de jogo de gênero diferente, como é que a gente faz? Faz um gacha que vai ter que passar por vários períodos do tempo diferente, porque aí a gente dá essa desculpa vagabunda que a pessoa pode ter os personagens das outras entradas, entendeu? Quase tudo que vem antes é irrelevante, a história é horrível até Camelot, que por sinal vai ganhar um filme também, e o episódio 0 e o First Order já contextualizam tudo que você precisa saber. Se a Cloverworks fizer esse anime bem feito, ele vai ser ótimo. A história do capítulo da Babilônia é espetacular, é uma treta de proporções literalmente épicas. Eu tô com um pé atrás com esse anime, mas ao mesmo tempo eu quero muito que ele seja bom. E do mais importante que eu tinha pra falar de Fate, é isso. Tem vários outros spin-offs que já terminaram de lançar ou ainda estão lançando. É o Meloy Case Files, Carnival Phantasm, Fate Strange Fake, mas eu acho que pra você se divertir vendo eles, a série tem que te fisgar em alguma outra coisa antes. Certo. A minha opinião geral sobre Fate é que é complicado. A história é super complexa, o que eu gosto, mas também sei que afasta muita gente. Tem muita coisa questionável que não tem como ou por que defender, mas eu acho que é que nem Jojo, é uma série que você tem que entender que tem coisa que não faz sentido e tem que tá afim de deixar a franquia te cativar. Eu acho que se algum dos fates que eu falei te prender, você já consegue se divertir vendo ou jogando o resto. Foi o que aconteceu comigo. Se você ama ficar lendo as wikis de trama complexa, tem interesse em história ou ainda gosta de personagens marcantes, é muito provável que você se sinta acolhido em Fate. É difícil definir como bom ou ruim, porque são vários autores trabalhando com abordagens diferentes. Mas eu acho que é aquele tipo de coisa que vale pelo menos dar uma chance, principalmente pros animes da linha da Ufotable. Nela, mesmo se Fate não te cativar, você vai pelo menos ver um anime bom. E sempre vão colocar um Fate novo no meio desse galinheiro, mas o ponto de começo não muda. Ignora o Fate de 2006 e começa ou pelo 0 ou pelo Unlimited Blade Works, o que você preferir. Eu gosto muito de Fate e eu espero que esse vídeo ajude alguém a descobrir, entender um pouco sobre a série e talvez gostar dela também. Nada me faria mais feliz. E agora que você já sabe tudo isso sobre Fate, você já pode ter certeza que não sabe nada sobre Fate, tá bom? Porque honestamente ninguém entende nada do que tá acontecendo aqui. A gente só improvisa. Mas é muito divertido tentar entender. Muito obrigado pela atenção. Regocije-se mais uma vez, jovem, e por favor fique até o final do vídeo, porque hoje temos um belo prato de mapo tofu picante pra quem ficar.
Muito Comida. obrigado pra você que assistiu esse vídeo inteiro. Fazer ele foi muito importante pra mim. Eu tô passando por um momento complicado e falar de algo que eu gosto me fez bem. Eu espero que ele tenha sido informativo e Foi sim. divertido e mais Esse deu pra entender bem mais do que o outro. que vocês tenham gostado. Se ele valeu a pena, Gostei. por favor, faz todo aquele esquema manchado de YouTube. Vocês sabem qual é e ele me ajuda bastante. E se você gostou muito desse vídeo, por favor, considera virar um padrinho do canal. Eu tô planejando umas coisas novas pra ele, então você que já faz parte... Ih, se ou se que planejou, já pensando tá em rolando. entrar, Em 5 por anos favor, atrás o fica vídeo. de olho. Muito obrigado pra vocês que me apoiam por lá ou que me apoiam como podem. Por conta da situação que eu tô passando, eu não estaria aqui fazendo esse vídeo e me divertindo se não fosse por vocês. Muito obrigado. Muito mesmo. Podem pegar seus mapotofu picante. Ai, Mais uma vez, eu gostaria. obrigado pela atenção Eu e gostaria, eu mas não vejo consigo. vocês no próximo vídeo. Falou! É isso, rapaziada. Então, ó, já temos um norte aqui. Agora deu pra entender um pouquinho mais. É pra gente começar a entender por onde começar, né? Os feiticinhos. Ó, existe muita divergência no opinião da comunidade de Fate, mas como guia de como começar o vídeo, esse vídeo funciona muito bem. Sim, sim. É basicamente ali. Dá pra dar umas começadas ali pelo anime lá da Ufotable lá, né? E aí, tipo, vamos ver de onde vai dar. Às vezes depois pegar a novel, né? A novel eu já tava interessado em pegar por ser meio que a origem do bagulho, né? Então eu tava interessado em pegar a novel. Mas a gente começa, pode ir pelo anime. E depois a gente vai, né? Estendendo assim. Vou avaliar essa parada aí da Twitch. Vamos ver como é que a gente pode fazer nesse ponto, né? Que ponto é viável. Mas acho que é algo que dá pra gente conversar. Dá pra gente tentar ver. De fazer aqui dentro da parada. A história do Fate Grand é muito boa. Mas são mais de 80 horas de texto puro. Envolve tanta coisa que dá um nó na cabeça do indivíduo. Isso é foda, cara. Pô, 80 horas porra. Até alienígenas aparecem? Caralho. Aí. E devagarinho, né? É igual, tipo... O cara vai falar que, pô, quero começar... Igual, pô, todo vai falar, vou começar a jogar Kingdom Hearts. Aí, meu querido, tem certeza? Eu perguntei, tem certeza que você quer começar Kingdom Hearts? Mas Kingdom Hearts eu acho mais de boa, até. Kingdom Hearts é uma timeline linha reta, né? Ele ainda não dividiu as timelines, né?